Nós estamos falando uma série nos domingos de novembro. E eu não apresentei todo mundo? Esqueci de apresentar aqui pastor Rinaldo Júnior. Chegou essa madrugada. Não posso esquecer de mencionar esse filho querido que Deus nos deu, né, através do casamento com a Aninha. E por conta do serviço, o patrão pediu que ele viesse a São Paulo rapidamente. Ele teve 2 horas para mudar, encher as malas e vir. E chegou a São Paulo ontem, participou de algumas reuniões e embarcou. Chegou a 1h da manhã e queria vir para o primeiro culto. Eu falei, não, deixa o primeiro culto é para profissionais. O primeiro culto não é para quem está cansado de viagem e tal. Eu falei, descansa e nós vamos. Mas ele vai estar conosco uns poucos dias aqui. A gente vai estar aproveitando melhor ele aqui. Sempre uma honra para mim ter você aqui, meu filho. Deus te abençoe. Estamos falando sobre Você Quer Ser Curado? É uma série que nós começamos domingo passado. Vamos por mais outros domingos nesse mês de novembro. Começamos falando do texto de João capítulo 5, do homem paralítico, 38 anos, lá no tanque de Betesda. Jesus passa, fez um milagre maravilhoso, silencioso. O homem nem se deu conta de quem o estava curando, ele foi embora. A gente está a partir do slide número 10, por favor. E hoje eu queria dar continuidade falando sobre a cura. Mas como pedir cura? A pergunta é, você quer ser curado? Como responder essa pergunta se você não sabe que está doente? Se você não sabe que está enfermo? Quando o problema é físico, a gente recorre a um remédio. Quando o problema é espiritual, a gente recorre à oração, à libertação. Quando o problema é financeiro, a gente recorre a dinheiro. E quando o problema é comportamental, vai para o psicólogo, o que você faz? Há problemas que você tem e dizem que é coisa de infância, dizem que é do seu temperamento e você nem se dá conta que é um problema que está incomodando a você e os outros. Deixa eu dar um exemplo. Hoje foi uma manhã intensa, né? Quando eu cheguei de manhã cedo, parei em frente à garagem do carro, à garagem do prédio. Eu vi um senhor simpático, camisa do Flamengo, para os colegas do time, e ele com o cachorrinho dele bonitinho na calçada da nossa academia, da nossa Casa Branca. Ele estava lá. Espero que ele esteja nos assistindo agora. Ele estava lá com o cachorrinho dele. E enquanto o portão se abria, eu vi que quando ele terminou, esperando o cachorro dele terminar de fazer suas necessidades, ele se encaminhou para afastar-se do lugar. Então, eu baixei o vidro do carro e falei, bom dia, amigo. Falei, não se preocupe, ali no muro, porque a nossa igreja dispõe aqui, na porta, na grade aqui, lá no portão da casa, de sacolas plásticas, para quem vem andar com o cachorro e se esquece de trazer a sacola, pode pegar gratuitamente, a igreja paga por isso. E eu falei, não se preocupe, não disse que era de igreja, nem disse, falei, ali naquele muro tem as sacolas para você usar. E ele falou, oi? E ele veio andando na minha direção, e aí chegou junto à minha porta, e eu expliquei, não, é que tem sacolas, eu vi que você veio andar com o seu cachorrinho. Irmão, nesse tom, Deus é testemunha, para você pegar, tem plástico, a sacola plástica ali. Aí ele falou, não vou pegar, só porque você falou. Eu falei, não tem problema. Aí, você não gosta de cachorros? Eu falei, gosto. Eu falei, meus netos têm cachorro. Aí, você não gosta de cachorro? E aí ele foi bíblico. Ele falou, você sabe o que a Bíblia diz? Eu falei, não. Eu falei, agora vem para o meu terreno, vem para o meu terreno. Aí ele falou, a Bíblia diz assim, palavra de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas e os cachorrinhos. Falei, está faltando EBD, está faltando Sião, está faltando. Eu nem corrigi, irmão, porque não ia. Eu falei assim, por isso que eu amo os cachorrinhos. Não, mas nada, você não gosta de bicho. Eu falei, gosto, rapaz, gosto. Aí ele foi, eu tentando trazê-lo daquele modo ignorância, aquele modo resposta agressiva. Amigo, justamente por amar os cachorrinhos, é que eu não quero que fique essa lembrança aí, e aí nossos netos venham e fiquem. Não, você não gosta de animal? Você não gosta de animal? E aí ele falou, eu não moro nessa espelunca aqui, é
Eu moro deu o endereço que eu nem pedi, deu o endereço onde ele morava. Não sei porque que tem um endereço e vem no nosso, não é? Vem para cá com o cachorro aí e se aborreceu. E foi muito apropriado para justamente o que eu estou ministrando hoje. Eu fiquei imaginando esse filho desencapado, como é dentro de casa. Como é no trabalho, se ainda trabalha? Acho que aposentaram ele antes da hora, porque devia ser difícil de conviver. Como é uma pessoa dessa? Será que ele se dá conta? Eu percebi que ele não se deu conta de como ele estava sendo agressivo com alguém que estava tentando ser cortês. Sabe o que eu falei para ele? Pode deixar, amigo, eu faço, fica tranquilo, eu faço. Eu vou parar o carro e eu vou e tiro, não fica tranquilo. E mesmo assim ele saiu reclamando. Como ele foi pego num ato indevido, inclusive é ilegal o que ele fez, como ele foi pego, e porque ele foi surpreendido, ele partiu para a ignorância mandando flechas e pedras. E às vezes, esse exemplo que aconteceu hoje de manhã, é do mesmo tipo que você se manifesta quando alguém te critica por alguma coisa que você fez, ainda que você esteja errado, fazendo algo indevido, mas é o modo que você reage. E aí quando alguém diz assim, alguém mais íntimo, que tem a chance de uma aproximação maior, diz assim, você não precisava falar daquele jeito. Eu disse, não, esse é meu jeito. Aí você joga na conta do seu jeito. Ou eu fui criado assim. Então, é difícil de assumir e dizer, realmente, caramba, será que eu fiz errado? E como é que a gente se cura de algo que a gente não sabe que é doença? Como é que você vai pedir a Deus numa campanha, numa série, quer ser curado, se você não reconhece que o mal que você tem é realmente o mal? Você pode achar, é genético, você pode dizer, minha família, todo mundo é assim, você pode botar na conta do temperamento, você pode colocar na conta da criação, a criação que eu tive é assim. Não há desculpa, é um mal que precisa ser curado. E hoje eu queria falar sobre isso. Quando o mal que você tem não é físico, não é financeiro, não é espiritual, é um mal comportamental, como é que se cura? E eu queria ir com você para a palavra de Deus. Queria ler primeiro o livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 5, e falar sobre pessoas boas, usadas por Deus como você, mas que precisam de cura. E vou abordar a vida de Elias, irmãos, como talvez eu nunca tenha abordado. Elias, todos nós queríamos um Elias na nossa congregação. Elias talvez tenha sido o profeta mais... qual é a palavra, Pedro? Me ajuda aí. O profeta mais ousado. O negócio com ele era fogo, fogo mesmo, não é? Ele aparece do nada no capítulo 17, diz, o tisbita Elias aparece, vai na direção do palácio, porque o povo de Israel estava se desviando, apostatando da fé, ele vai na direção do palácio, chega para o rei Acabe, que estava desvirtuando o povo, e ele dá uma mensagem, Deus está desagradado com vocês, Deus está triste, Deus está incomodado, o povo está indo para o caminho da apostasia, e aí para provar que Deus está com ele, ele diz, e não vai cair uma gota de orvalho do céu, enquanto eu não disser, olha, enquanto eu não disser. E Deus honrou, e Deus fechou o céu, 3 anos e meio. Aparentemente, era ele que tinha fechado o céu, mas foi Deus, ele declarou, Deus fechou. Ele sai dali, e você vai ver os outros episódios, o rei manda chamá-lo, ele está no monte, manda um capitão com 50, o capitão chega lá e fala, homem de Deus, o capitão não foi desrespeitoso, o capitão foi tranquilo, homem de Deus, o rei mandou te chamar, ele disse, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e morra você e mais os seus 51 mortos, carbonizados. Para que isso, irmão? A gente fala, isso aqui é um cara de fogo, para que isso? O rei manda mais 51, capitão mais 50. Chega lá com toda a calma. Homem de Deus, o rei mandou você descer. Ele diz, se eu sou homem de Deus, e aí outro genocídio, que é uma palavra muito usada no Brasil hoje. Morre em mais 51. O terceiro já veio pedindo clemência. Oh, eu tenho família. Esse pessoal tem família. Rapaz, qual o problema? Elias é um filho desencapado, irmãos, com todo respeito. Chegar no céu, vou dar um abraço nele, vai me dar um choque? Não, né? Vai te dar um abraço. Por que isso? E ele desce. Outra ocasião, ele
no Monte Carmelo, quando ele convida o povo para um desafio, para os profetas de Baal e de Azera, e ele faz o desafio, vamos colocar o animal aqui, vocês vão clamar, e o Deus que responder com fogo, não é porque ele não pediu com água, o Deus que respondeu com fogo é o Deus verdadeiro. Aí eles clamam, se cortam, sangram e não tem resposta. Aí Elias vai, ora, e Deus faz descer fogo do céu, de novo, fogo desce. Então ele era conhecido, até hoje, nós pentecostais o chamamos de profeta de fogo. Porém, esse homem, ninguém sabe dos parentes dele. A Bíblia não fala dos pais dele, diz que ele era da região de Tisbe, lá nas terras de Gileade, e ele apareceu, fez um movimento, do jeito que apareceu do nada, sumiu do nada, né, arrebatado. Mas esse homem que chamava fogo para qualquer ocasião, a Bíblia diz que depois que ele promove toda essa apoteose no alto do Carmelo e desce fogo do céu, ele coordena uma matança e 850 profetas falsos são mortos à espada. Você imagina a quantidade de sangue, de cabeça, o cenário de terror que ele promoveu para eliminar tudo que se levantava contra a palavra de Deus. E aí parece que ele resolveu o assunto, Deus honrou cada decisão dele, oração que ele fez e tal. Enquanto isso não acontecia, ele estava na casa da viúva de Sarepta, depois que o ribeiro secou, ele foi para lá, o filho da viúva morre, ele ressuscita, e o que acontece? Agora, quando ele comanda toda essa carneficina e ele está indo embora, já chamou a chuva está vindo, ele recebe um recado de Jezabel, a rainha, que soube que perdeu todos os seus profetas lá no desafio com Elias, e manda dizer a ele que pelos deuses eu juro que amanhã sua cabeça não está em cima do pescoço. Esse homem que tinha promovido morte de tanta gente, quando ele ouve a mensagem de uma mulher dizendo que quer matá-lo, a Bíblia diz o que está aqui no texto, vamos lá, capítulo 19, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Olha a vingança declarada aqui. Elias ficou com medo. Não é possível, esse cara tem medo, esse sujeito aceita que o medo entre no corpo dele, na vida dele. Ele ficou com medo, levantou-se para encarar Jezabel? Não, para salvar a vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo, liberou o aprendiz. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, de uma árvore, sentiu vontade de morrer. Se você já sentiu vontade de morrer, você sabe do que ele está falando. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Só até aqui. E aqui os estudiosos que vão a fundo na vida de Elias começam a entender que ele devia ter um problema com os pais dele, porque ele diz para Deus: Basta, Senhor, quero morrer, eu não tenho coragem de fazer isso, mas o Senhor pode fazer o serviço, pode me eliminar, porque eu não sou melhor que meus pais. Em outras palavras, eu cheguei ao limite que os meus pais chegaram e eu não vou passar disso. A gente está falando de cura, irmãos, né? E hoje falando de cura comportamental, e a gente não pode se furtar a entrar um pouquinho no campo da psicologia, porque a nossa mente é formada de 3 partes. A primeira dela de consciente. Consciente é a parte racional que te leva a tomar decisões imediatas. Se foi por ali, a porta está fechada, você não precisa fazer um cálculo. Porta fechada, eu preciso passar, 1, 2, 3, eu vou ter que abrir. Não, você automaticamente mete a mão, foi uma decisão. Essa decisão é tomada pelo seu consciente, que é responsável por decisões e pensamentos lógicos, mas você tem um subconsciente, e aí começa a ficar mais sério. É o banco de dados que armazena memórias, hábitos, bons ou maus, e crenças, e é delas que eu quero falar. Elas são a base para o comportamento automático, aquela coisa que você faz sem precisar pensar.
Se eu estiver jogando bola com os irmãos da igreja, sem camisa, num campo, e chamar para comer, eu vou botar uma camisa, porque eu não me assento à mesa sem camisa. Isso é bíblico? É proibição? É um pecado comer à mesa sem camisa? Não. Mas porque meu pai botava a camisa toda vez que ele ia para a mesa para comer, eu me acostumei e eu não consigo, irmão, não consigo, simplesmente. Se disser, pode ficar tranquilo, é só nós estamos só nós dois em casa. Ela vê, amor, vem almoçar. Aí eu vou lá e pego uma camisa e coloco. Não consigo. Tem uma crença aqui dentro, no meu subconsciente, de que eu não devo me assentar a uma mesa para refeição, porque eu vou orar e porque vou agradecer a Deus, sem estar mais vestido. São crenças que a gente absorve e a gente nem nota que a gente tem. Isso está no subconsciente. E o inconsciente é a parte mais profunda, inacessível, que controla os impulsos, os traumas, os desejos reprimidos, que quando se manifestam, e raramente isso acontece, é através de um sonho que você não entende. O que é isso? É o seu inconsciente liberando algumas informações, né? Ou através de umas falhas de caráter, é o seu inconsciente se manifestando. Mas no subconsciente, como nós falamos, nesse banco de dados, a gente armazena crenças, memórias e hábitos que nós não fiscalizamos todo dia. Você não acessa seu subconsciente todo dia. Deixa eu ver o que tem guardado lá. E nós, ao longo da vida, vamos guardando coisas. Umas se tornam memórias, outras apenas registros. Outras são crenças que nós guardamos. E muitas delas, crenças limitadoras. Olha o que disse Elias na hora que pediu ao Senhor para morrer. Basta, Senhor. Prefiro morrer. Eu não sou melhor que os meus pais. Diga comigo assim, eu sou melhor que meus pais. Você tem que ser, é obrigação sua. Você tem que ser melhor que sua mãe. Eu tenho que ser melhor que meu pai. Meu pai já partiu. Mas eu creio que se ele estivesse me vendo agora, ele ia dizer, olha, eu só fui a Minas Gerais e a São Paulo. Meu filho já rodou 20 e poucos países. Ele foi mais longe do que eu fui. Você tem que ir além do que seus pais foram, saber mais do que eles souberam, fazer mais do que eles fizeram. Mas às vezes há uma crença limitadora na sua mente que incomoda. E eu vi 2 casos que eu queria compartilhar com vocês, antes de falar como ser curado de algo que eu não percebo, algo que me afeta meu comportamento, mas eu não percebo. 2 exemplos. O primeiro, um rapaz gago. Ele ganhou uma bolsa nos Estados Unidos para fazer uma faculdade cara, gratuitamente, integralmente paga. E ele foi para essa faculdade. E na faculdade teve uma disciplina de oratória. E na oratória ele não conseguiu passar, porque ele gaguejou demais. E ele perdeu a bolsa. E na semana seguinte ele estava trabalhando num supermercado como repositor. A esposa falou, você tem que procurar ajuda. Você tem que procurar ajuda. Você é um cara bom, um cara que tem tudo pela frente. Você ganhou uma oportunidade de estudar numa faculdade americana gratuitamente, que você perdeu porque você gaguejou na aula de oratória. E então eles foram para um terapeuta. E o terapeuta começou a conversar, tentando pegar alguma coisa, e falou assim, pensa na primeira memória que você tem da sua infância. Eu não sei se você já fez isso alguma vez, lembrar assim, qual a primeira coisa que eu me lembro na minha vida? Porque aconteceram coisas no seu primeiro ano, no seu segundo ano, no seu terceiro ano, que seus pais viram, mas você não lembra. Mas qual é a primeira lembrança que você tem na vida assim? Sei lá, pelos 3 anos, não sei quanto normalmente é a partir dos 3, 4 anos, você começa a registrar alguma coisa que você já pode se lembrar dela. Falou para ele, o que você se lembra da sua primeira infância? E aí ele diz que a primeira memória que ele tem foi de um desenho animado do Patolino e do Porquinho. Eu tenho a foto deles aí, cadê? Tia do berçário, por favor, comparecer aqui. Patolino e o Porquinho. Eu me lembro disso. Como é que era o nome do porquinho? O Gaguinho. Cadê? Eu mandei a foto deles aí, gente. E aí ele diz, a primeira coisa que você lembra, eu gostava do Patolino, que é um pato, e o slide 11. O Patolino e o Porquinho. O que acontecia naquele desenho? Esses aí. Toda vez que o Porquinho entrava numa situação que ele ficava nervoso, ele gaguejava. Ele curtia esse desenho.
E esse desenho criou na cabeça dele de que o nervosismo pode te levar a ficar gago, então é como uma desculpa, eu estou gago porque eu estou nervoso. Ele nunca soube porque ele era gago, porque os pais diziam, não, ele começou a falar e ficou gago, acharam que era uma coisa de infância. Ele carregou isso por anos, até que o terapeuta falou, então você acha que você gostava do gaguinho? Porque toda vez que ele ficava nervoso, o patolino perturbava ele ficava gago. E ele entendeu que ele não era gago, ele se dava a chance de ser gago cada vez que ele se preocupava ou ficava nervoso, e na aula de oratória, tendo que falar diante de uma classe, ele ficou nervoso, gaguejou e perdeu a vaga. Era uma crença limitadora que ele carregava dentro dele, ele nunca soube. Tem um caso pior que esse, um pastor gordinho, bonitinho, não sou eu, pastor gordo, que lutava para emagrecer, mas não conseguia. Mesmo esquema, qual sua primeira memória? O terapeuta fez questão de ajudá-lo e ele lembrou a primeira memória dele, garotinho, novinho. Ele se lembrou que os pais sempre usavam o adjetivo que ele era chato. Você é um chato, menino. E chamava ele de chato. E ele era magrinho, bonitinho, mas ele era chamado de chato. Então ele ganhou 2 bonecos, tem os bonecos aí também, do gordo e o magro. E ele olhou para o gordo com um sorriso bonitinho, simpático assim, e olhou para o magro com essa boca feia, com essa cara de chato. Então ele entendeu, os magros são chatos, por isso me chamam de chato. E dali para frente, ele não se deu conta, mas ele começou a comer mais do que deveria, sem que notasse. Alguém dizia, não, ele tem um apetite. Outros diziam, eu não sei de onde vem isso. E ele mesmo não sabia. Mas foi descoberto que por ele não querer ser considerado um chato, como esse aqui, que com essa cara parece um chato, vê se não é a sua e já muda hoje. Então, ele entendeu, me chamam de chato porque os magros são chatos e os gordinhos são mais aceitos. E é a verdade, irmãos, os gordinhos são mais aceitos porque são mais alegres. Ele falou, os gordinhos são alegres, eles não são chamados de chatos porque eles são mais aceitos. E naturalmente, mas sem que ele percebesse ou trabalhasse para isso, ele começou por força do seu subconsciente, ele começou a comer mais, ele não conseguia emagrecer. E ele teve que fazer um tratamento para que ele liberasse a vida dele dessa crença limitadora, para que ele pudesse perder peso e sem remédios, de maneira orgânica, mas conscientemente, sabendo que você não tem que ser gordinho para ser e fofinho para ser um cara legal. E isso estava guardado no subconsciente dele, a crença de que os gordinhos têm mais aceitação e por isso ele começou a engordar. Você entende do que eu estou falando? Como é que você vai pôr um pedido de oração ali no mural? Eu quero oração porque eu sou um gordinho e eu não sei por que eu sou gordinho. Você nem se dá conta que é por isso. Se você não sabe que o que você tem, o que você carrega, é um mal que você não deveria carregar, você não vai pedir oração por isso. Você vai colocar no seu jeito. Isso é do meu jeito, isso é da minha formação, ou isso são meus pais que passaram, ou isso é genético. Eu estava lendo hoje que até diabetes está sendo questionada agora, porque sempre foi dito que diabetes é hereditário. E agora estão achando que o conjunto do ambiente onde você vive, por exemplo, se você nasceu numa casa, você não é diabético, mas seu pai come muito doce, você por consequência passa a comer doce, aí você vai sempre procurar amigos que comam doce, que gostam de doce, pode ver, né? Que tem um clube anônimo, indefinido, né? Eu não quero ficar perto de gente que diz, vai comer isso agora? Não, que isso? E olha açúcar, larga isso, você sai de perto, irmão. Porque por mais que queiram te ajudar, estão te chateando. Não é? Não é, Beth? Não é assim com a gente? Eu vou ali para o balcão, irmãos, às vezes para pegar o adoçante. Ó, vigia açúcar. Calma, gente. Eu estou indo no adoçante. Não é? Peguei o bolo, tira a cobertura. Caramba, eu fui pela cobertura. Peguei um bolo de cenoura, de olho na cobertura de chocolate, aí passa um incircunciso lá e passa a faca na capa. Pronto, pastor. Eu falei, ué, isso eu não quero não. Me protegendo.
Mas como é que eu me sinto? Poxa, eu sou um cara chato, as pessoas ficam me vigiando e quem faz isso se torna chato. Então você vai para quem? Para quem come o doce com você, para quem eu trouxe um também. Eu tenho um na bolsa, você vai se aproximando e você cria uma comunidade e depois como é que diz que aquilo é genético? Não, irmão. Você comeu tanto doce porque seus amigos comiam que você adquiriu a diabetes. Então hoje estão questionando, nem todo caso é hereditário. Mas vamos voltar para o texto. Esse Elias que aparece do nada, que ninguém sabe muito a seu respeito, que promove todas aquelas apoteoses com fogo descendo, de repente ele ouve um juramento de morte de uma mulher que garante que vai se vingar dele, e aí ele despede o aprendiz, e o texto diz no capítulo 5, que ele vai para uma caverna. Imagina uma caverna cheia de morcegos, teia de aranha, lugar feio. E ele passa a noite numa caverna. Como pode esse sujeito dizer que ficou com medo se ele entra numa caverna e passa a noite numa caverna? E na caverna o Senhor aparece. E aqui começa a misericórdia de Deus a nos quebrantar nesse texto. Deus podia dizer, é com ele agora, se vira. Mas Deus vai à caverna e não fica na porta. O Senhor pergunta, o que fazes aqui, Elias? O Senhor não diz, o que fazes aí dentro, Elias? É o que fazes aqui. Deus estava do lado, junto com aquele cara com problema de cabeça, que descia fogo para qualquer um que passasse no caminho dele. Agora esse filho desencapado está lá dentro da caverna, no escuro. Acho que ele tinha enxaqueca também, não tinha não? Lá dentro da caverna, não queria ver luz, não queria ver ninguém. Aí Deus se apresenta e diz, o que fazes aqui, Elias? E aí ele vem com um chororô, que parece que está ensaiado. Ele diz, o povo não quer te servir, mataram os teus profetas, não sei o quê, só eu que restei, não sei o quê. Deus sabia que não era isso, que tinha um montão que Deus tinha preservado, mas não adiantava dizer isso para ele. E ele agora está ali dentro, ele quer chorar as mágoas, ele quer morrer. E ele diz, eu quero morrer, melhor, basta, melhor é morrer do que viver. Tira a minha vida porque eu não sou melhor que meus pais. E mesmo a gente não sabendo quem eram os pais de Elias, mas a gente acredita, como vários estudiosos, de que Elias tinha uma crença limitadora, de que ele não podia superar algum limite que seus pais traçaram. Isso é tão forte, irmãos. A igreja que nós crescemos, linda igreja, foi lá que eu aprendi a gostar de escola bíblica dominical, aprender a pregar, foi lá que eu gostei de servir ao Senhor. Mas nessa igreja, quando eu cheguei e falei para o pastor que era meu tio querido, e meu tio, ele tinha vivido a maioria dos anos dele no mundo, e ele não estudou muito, teologicamente ele não tinha estudado nada, e de repente ele foi separado para cobrir o pastor que estava mudando para o Nordeste, e ele assumiu a igreja. Então, com as limitações dele, com pouco tempo de vida espiritual, com quase nada de entendimento teológico, ele assumiu a igreja na melhor das intenções, só que ele tinha estabelecido um limite, uma linha. E quando eu cheguei e fui falar com ele, tio, eu queria ir para Pindamonhangaba, lá para o seminário das Assembleias de Deus, que todo jovem com desejo episcopal, que queria ser ministro, ia para lá e passava 2 anos. Eu falei, tio, eu queria ir para lá. Quem quer ir para lá para quê? E aí olha a frase, eu sei porque vocês querem ir para o seminário, para depois voltar de lá querendo ensinar para a gente. Eu deve ter ouvido isso, né? Eu quero ir para lá para voltar e ajudar a minha igreja a crescer, para ser um professor de escola dominical, para ministrar do púlpito. Mas aí eu comecei a enxergar por que na minha igreja ninguém se tornava oficial antes dos 50 anos, porque já tinha se estabelecido esse limite. Com menos de 50 você não sobe para o púlpito. Não sei se era assim na igreja lá do Nelson, que é filho de pastor também. Como é que é isso? Quem estabeleceu isso? Em que convenção ficou determinado que com menos de 50 você não tem acesso ao púlpito e que você não pode estudar para ter mais conhecimento do que o pastor da sua igreja? Irmãos, meu sonho é que a gente tenha um doutor em teologia aqui, é que a gente tenha dezenas de doutores de teologia aqui, gente que pregue tão bem que a gente fica até sem graça e diz, meu Deus, é tanto pregador bom aqui que a gente tem que se preparar melhor para o nível não cair. Mas em muitos lugares há um nível estabelecido, um limite. Desse limite você não pode passar. Isso em todas as áreas.
Às vezes, contei de manhã, às vezes você pertence a um grupo, e todos nós somos influenciados pelas 100 pessoas mais chegadas a nós. Você não é influenciado, irmão, por aquele influencer da internet que anda com carro, que esbanja em iates e carros. Você não tem nada daquilo. Nem nunca vai andar naqueles carros dele. Você não é influenciado por ele, você até admira. Você é influenciado pelas pessoas com as quais você convive. Então imagina que no grupo que você convive, ninguém tem um carro elétrico que custe 350 mil reais. De repente você vai trabalhar numa firma e essa firma tem uma parceria com uma fabricante de carros elétricos e diz assim, os empregados podem pegar pela metade do preço e pagam em 300 vezes. Você pode. Mas se você não vigiar, você vai dizer assim, não tem nenhum amigo meu que tem um carro desse. É até sem jeito de chegar na igreja lá, meu Deus, o que eles vão dizer? O normal é dizer, parabéns, você tem um carro que ninguém tem, vai ser o primeiro do nosso grupo a ter esse carro e muitos vão comprar. Não, mas é mais fácil você dizer, não, eu vou comprar um carro normal. Existem carros anormais? Vou comprar um carro normal para se conformar, para se adequar ao grupo com o qual eu me relaciono. E às vezes isso tem a ver com faculdade. Não, no meu grupo, na minha família, na minha parentela, ninguém nunca fez curso superior. É melhor ficar com o que eu tenho. Gente, eu terminei 2º grau, tá bom. Você vai aceitando os limites que impuseram, quando isso não está estabelecido por Deus, e a gente vai ficando escravo de crenças limitadoras. A maioria nem se dá conta que está presa a essas amarras do subconsciente, pode tirar os gordinhos e o magrinho ali, e por isso nem conseguem tratá-las. Como tratar algo que eu não me dou conta? Você vai ver a profundidade de Davi, irmãos, quando ele diz assim, Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos. Ele diz, quem pode discernir os próprios erros? Ele estava dizendo, eu tenho problemas que eu não sei que são problemas, mas eu tenho. Ele diz, Senhor, me ajuda a expurgar essas coisas que não são boas e que eu nem me dou conta que tenho. Você pode ter alguma coisa que você carrega que impede a sua carreira de crescer, que impede que seu grupo de amizade seja maior, que impeça a sua felicidade dentro de casa de ser mais concreta. Por quê? Porque às vezes é um rompante que você dá que estraga tudo, às vezes é uma mania que você tem de criticar tudo, algumas coisas que você não se deu conta que isso é um problema e precisa ser curado. Elias, irmão, você não vê ele fazendo pedido de oração nenhuma vez. Ao contrário, ele resolveu os problemas dos outros. Até a criança que morreu, ele ressuscitou. Mas aqui, você começa a mostrar nele, observar nele, que havia algum limite, porque ele usa essa frase, ele diz assim, basta, Senhor, quero morrer. Eu não sou melhor que os meus pais. Quem foi que disse isso para ele? Sabe que os pais deles fizeram tantos milagres que ele falou, agora cheguei no número. E você vai ver o Eliseu, que ele trabalhou com Elias e aprendeu com Elias, um pouquinho de tempo que ele teve com Elias, e Elias fez 7 grandes milagres. Quantos milagres fez Eliseu? 14. Eliseu não pensava igual a ele, Eliseu não estava dizendo, não, eu não sou melhor do que os meus pais. Eliseu falava, não, eu vou dobrar, eu vou fazer mais. E quando você vai para a palavra de Deus, você vê que Jesus não saiu muito longe da Galileia, ele tinha ali, a região de atuação dele era muito pequena, mas na hora que ele quis nos enviar, ele disse, eu fiquei por aqui, vocês vão pelo mundo inteiro e pregam o evangelho. Jesus não falou, não passem dos meus limites, é por aqui, gente. Ele disse, vão. Ele fez muitos milagres, mas ele disse para nós assim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Aí você, numa falsa humildade, diz, não, eu só quero ir até onde Jesus foi. Pois ele disse para você ir além. Mas alguma coisa que te castra, alguma coisa que te embaraça, alguma crença limitadora te impede de sair da sua caverna e ser curado disso. Qual foi a receita de Jesus quando chegou lá, do Senhor, quando chegou na caverna e achou Elias? Primeira coisa que a Bíblia diz que o Senhor falou para ele, versículo 11, o Senhor disse assim, sai da caverna. O que o Senhor está querendo ensinar? Eu quero compartilhar isso para a gente terminar. O Senhor disse, sai da caverna, sai daí e fica diante do Senhor. Verso 11. E quando ele sai, o que ele vê? Primeiro, um vento forte que fendeu as rochas. Imagina um vento que fende os montes.
Depois disso veio um terremoto abalando tudo. Imagina Elias ali fora. Agora não era ele que estava promovendo. Eu acho que o Senhor estava querendo dizer para ele assim: você pensa que quando você declara e as coisas acontecem, é você que faz, sou eu que faço. E se eu não quiser fazer, você vai ficar no embaraço. Tanto que a única vez que você vê Elias orando 7 vezes para uma coisa acontecer, foi depois que na casa da viúva, ele ressuscita o menino, e a viúva fala assim: agora vejo, olha que ele já estava lá há tempo, agora vejo que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Irmãos, eu imagino que aquilo inflou, cara. Ela viu agora. O que eu falo acontece. Eu mando, o céu fecha, eu mando, ele abre. Eu falo e o fogo desce. O garoto morre, eu ressuscito. Comigo não tem isso. Aí o Senhor falou: fica na porta da caverna que você vai ver os negócios. Primeiro, passa um vento rachando tudo. E não foi Elias que promoveu. Depois disso, um terremoto que abalou o chão onde ele estava, e não foi ele que chamou o terremoto. Depois disso, desce um fogo. O Senhor falou: você gosta de fogo? Aí vem fogo. Fogo queimando tudo, e não queimou ele vendo aquele fogo acontecer. Depois ele ouve uma brisa suave, e aí o Senhor diz para ele: sai daí, rapaz. Como é que Deus vai curar você que tem essas limitações e você não entende, mas hoje está começando a entender? Por que eu não vou além? Por que eu estabeleci que meu conhecimento é só até ali? Por que minhas finanças parece que tem uma limitação? Eu não passo desse nível. Você nem nota que você não consegue passar de nível. A notícia boa é quando alguém fala: pastor, fui promovido, pastor, ganhei. A gente fala: meu Deus, está passando dos limites. E às vezes é o que o pai chegou, e você estava nesse limite que o pai traçou inconscientemente, e agora você ultrapassou a linha. Parece que a gente precisa de permissão, irmãos, dos familiares, dos parentes, dos antepassados, e até desse grupo de comunhão que a gente estabelece com esses 100 que a gente convive, para que a gente possa prosperar. Quando eu converso com o Anésimo, ele fala: pastor, eu falo: caramba, esse cara vai longe. Esse cara vai longe. Pelo Senhor, e glorificando ao Senhor. Não tem aquele negócio, não. Meus pais nunca imaginaram. Porque o meu pai, o mais longe que foi a Miguel Pereira. Eu não posso ir a Dubai. Eu nem posso contar. Você fica até sem jeito de mostrar as fotos da onde você foi, porque meus amigos nunca foram mais longe. Fico constrangido de contar. Quem disse isso que você não pode contar? Você não pode se ufanar e dizer: aí, ó, onde vocês andam? Olha onde eu estou andando. Enquanto vocês estão por aqui, olha onde eu estou indo. Não, mas se você teve condições dadas por Deus de ir além, de passar de um limite pré-determinado na sua mente, você tem que glorificar o Senhor e usar a sua vida como um exemplo para outros. Alguém diz amém? O Senhor disse para ele: sai da caverna. O Senhor não tocou nele, irmãos. É interessante que o Senhor podia um toque só, e ele mudava de opinião, mas o Senhor sabia: está ali dentro, vai ter que ser comportamental. Ele quer que você saia, assim como ele falou com Elias. O Senhor quer que você mesmo saia do buraco em que você se meteu. Você comprou demais, estourou o cartão, Serasa te achou, e agora você vem e quer resolver com um pedido de oração no mural de oração. Está errado, irmão. Está errado. Quem entrou nisso? Você? Saia. Resolva. Liga para o Serasa. A gente teve um milagre imenso contado na campanha. As irmãs de oração inventam as campanhas que só Jesus, né? Irmã Fátima, lá, pastora Fátima, lá em Guapi, ela inventou a campanha: quem te viu devendo vai te ver pagando. Baseado em Reis 4, aquela da viúva que estava devendo e depois todo mundo viu ela pagando. Eu falei: tá, amém, vamos lá. Irmãos, não é que o negócio funciona. Ela começou a primeira semana. Quem é que conta o testemunho na segunda? O pastor da igreja, o pastor Edson. O pastor Edson veio contar: irmãos, há 10 anos atrás eu comprei uns móveis para mobiliar minha casa, não sei o quê, e aí ele contou, por isso que eu estou replicando aqui. E comprei, e deu ruim, alguma coisa aconteceu lá, e a dívida dobrou no cartão, e de 6 mil, a dívida passou para 9, para 12, e aí ele falou: não vou pagar isso, e ficou numa disputa, e a dívida foi para 90 mil. 10 anos se passaram, e aí a pastora Fátima começa a campanha: quem te viu devendo vai te ver pagando. Ele silenciosamente entrou lá, sem se lembrar da dívida dos 90 mil, mas ele entrou: não, estou aqui dentro também, eu quero ver. Ele entrou na campanha,
recebe uma carta, tem um termo jurídico que dá direito, penhora, é um penhora que pode entrar na sua casa e pegar sua televisão, o que for, para pagamento da dívida. Ele recebe a carta que ele tem, os advogados me ajudem aí, como é que é? Penhora de quê? Arresto. Era uma penhora que ele falou que dava direito a entrarem na casa e pegar. Ele falou, o que é isso? Aí ele liga para lá, eu recebi essa carta. Você está com a dívida de 90 mil e a gente vai entrar na sua casa para pegar não sei o quê. Aí ele diz, não, como é que eu faço para acertar isso? O senhor quer pagar? Pago. Como o senhor pode pagar? Não, 90 eu não vou pagar. Fizeram as contas lá, o senhor pode pagar 9? Falou, não, 9 eu não posso. Eu tive neném há pouco tempo, eu sou pai recente, eu estou construindo, eu mudei de cidade, é verdade, ele está morando em Iguapi e tal. Quanto o senhor pode pagar? Posso pagar 5. Ele comprou 6, há 10 anos atrás. 6 virou 90. Agora ele diz, posso pagar 5. Os caras disseram, à vista? Ele falou, não, parcelado. Estamos mandando os boletos, está pagando 5 parcelado de uma dívida que era 6 e foi a 90, irmão. A gente se alegra com isso, de ver Deus fazendo prosperar o povo de Deus. Mas às vezes você diz, não, mas não, comigo não. Aí você usa assim, não, na minha família ninguém faz isso, ninguém na minha família. O máximo que tiveram foi uma bicicleta com motorzinho que meu pai arranjou e colocou. Não, irmão, mas vamos, não podemos. Você tem limites estabelecidos no seu subconsciente que te impedem de crescer. Crenças limitadoras. O que o Senhor fez com Elias? Sai da caverna. Deus quer que você reconheça que é Ele quem controla todas as coisas, não é você. E às vezes Ele fez tanta coisa na sua vida que você começou a achar que você é o cara. Eu fiz prova, eu passo, cara. Prova não tem problema. Não, meu jeito de... Não, eu tenho. Eu sei das coisas. Sabe nada, irmão. Elias promoveu um montão de apoteose, começou a achar que era ele. A hora que ele vai lá para o monte, e por isso que acho que Deus travou, quando ele vai para o monte e ele diz assim, avisa o rei que vai chover. Ele já tinha feito descer fogo do céu no holocausto. Diz a Bíblia que ele foi para o Carmelo e ele orou uma vez achando que ia ser igual às outras. Oro e desce. Ele orou e falou, Senhor, libera a chuva. Aí falou para o rapaz, vai lá. Eu estive no Carmelo, já falei para vocês, uma panela. O topo do Carmelo é como um platô. E Elias estava orando em direção a Jerusalém, baseado na oração de Crônicas, que Salomão falou, e qualquer filho teu, filho do povo de Israel, que olhando para esse templo, na dedicação do templo, clamar a ti o Senhor ouvirá. Então Elias seguramente estava do lado do Carmelo, olhando para Jerusalém, mesmo que ele não visse, olhando para Jerusalém. E o que ele diz para o assessor dele, para o servo dele? Vai lá ver se não tem chuva. Aí o rapaz vai para o outro lado do Carmelo, tadinho, para o lado do mar, e volta, previsão do tempo. Não, tempo bom, não tem nada aí. Ele achou, irmãos, que na primeira oração respondia. Quantas vezes ele orou? 7. Deus não podia soltar a chuva na primeira oração? Mas Deus falou, esse cara está muito crescido. Ele acha que é assim, ó. Ele fala e acontece. Ele esqueceu quem é que promove o negócio. Ele orou 7 vezes, eu imagino a 7ª oração já. A Bíblia diz que ele colocou a cabeça entre os joelhos. E o rapaz voltava e disse, volta lá, rapaz, vai ver isso. Até que o rapaz, na última vez, na 7ª, diz, tem uma mão, uma nuvem em forma de mão humana que está vindo, e está trazendo chuva do lado de lá. É como se Deus mandasse a mão dele assim, entrar na água, pegar a água do mar e trazer para jogar sobre aquela região. Ele volta o relatório e diz, não, vem nuvem com chuva por aí. Aí ele manda avisar, olha, a chuva está chegando. Mas ele teve que orar 7 vezes, ele nunca fez isso. E depois disso ele desce, entra na caverna e diz, eu quero morrer porque eu não sou melhor que os meus pais. E Deus aparece para ele e Deus disse, sai da caverna. Diga para alguém assim, sai da caverna. Mas fala um sai explosivo assim, ó, sai da caverna. Como se estivesse expulsando um demônio. Pode ser que saia até algum. Não, no nome de Jesus não precisa ainda, só diz, sai da caverna. Só sai da caverna. Segundo, no versículo 15, o Senhor diz assim, volta ao seu caminho e unja Azael, rei da Síria, unja Jeú, rei de Israel, e unja Eliseu, seu sucessor. Como é que Deus quis curar Elias, irmãos?
o Senhor mandou que a unção que ele tinha recebido do Senhor, que ele distribuísse ministrando a outros. Ainda hoje, uma das formas mais terapêuticas de você se curar é servir aos outros, é abençoar. Você vai ver testemunho de gente doente que decidiu ir para o hospital para visitar os acamados e fazer oração, e quando viu, recebeu a cura, sem estar recebendo ninguém com imposição de mãos, simplesmente ministrando. Quem está ali na cama não sabe que aquela pessoa está enferma, ou está encarando uma enfermidade séria, mas foi ali para compartilhar. O Senhor falou: a receita mesmo, Elias, volta pelo caminho, volta pelo teu caminho, e vai ungindo a Azael, a Jeú, a Eliseu. O Senhor queria que ele fosse curado dos seus traumas e das crenças limitadoras, compartilhando a unção que o Senhor lhe deu. E a mesma receita para você. Como é que você vai ser curado? Você está doente fisicamente? Não, se cuide. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, que a sogra estava enferma, o Senhor primeiro a curou e depois ela foi servir. Mas se você tem essas crenças limitadoras que dizem: você não pode, isso daqui não passa, o Senhor está dizendo: volta ao seu caminho e unja. Repita comigo: eu sou melhor que meus pais. Eu vou além dos limites deles. Você está autorizado, você está autorizado. Diga: eu vou além dos limites deles. Com mais ousadia: eu vou fazer mais do que eles fizeram. Você está autorizado, irmãos, por Deus e por mim, a ir além. Você está autorizado por essa igreja a ir além. Para quando você ouvir algum doido aqui em cima falando: nós vamos impactar 1 bilhão de pessoas, você pare de dizer: ah, que é isso? Você diga: a gente vai conquistar. Faça assim: 1 bilhão, faça assim: 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas. Nenhuma crença limitadora vai amarrar você. Você vai sair daqui hoje curado em nome de Jesus. Você não precisa da permissão de ninguém para ser melhor do que você é. Deus está nessa contigo. Deus quer você melhor. Melhor pai, melhor filho, melhor empresário, melhor patrão, melhor empregado, melhor crente, melhor vizinho. Deus quer você melhor. E se alguém te limitou, essa manhã esses limites estão caindo por terra. Fique de pé comigo, por favor. Vou pedir para você repetir comigo essa frase que está no telão assim, ó. Enche esses pulmões. Os pulmões podem estar até bichados, podem estar até comprometidos, mas é a hora de você soltar a voz agora. Diga assim: nenhum trauma, nenhuma crença, nenhum hábito, nenhuma memória vai me impedir de ir além de onde eu tenho chegado. Você vai além, você vai além. Você vai além nos estudos, você vai além no conhecimento, você vai além financeiramente, você vai além, você vai além. Quando você começar a sentir o seu coração sendo atraído por algo melhor do que você tem, você só tem que conferir com o Senhor e dizer: é de ti, Senhor. Não fique pensando: mas ninguém saiu daqui, aí ninguém mudou dessa comunidade, mas ninguém... Vá além, vá além, vá além. Diga para alguém perto de você assim: você vai além, você vai além. Eu falei essa frase uma vez lá na Igreja de Piedade. Meu querido bispo Jocelino falou assim: você viu o que você falou? Porque eu disse assim: diga para o seu irmão: você é irresistível. Ele falou: você já imaginou um irmão da igreja falando para uma visitante assim: você é irresistível? Mas foi porque eu estava pregando em cima de Josué, quando o Senhor diz assim: ninguém poderá te resistir. Em outras palavras, você é irresistível. Atreva-se a dizer para alguém assim: você é irresistível. Ninguém vai te limitar, meu irmão. Ninguém vai te limitar. Você vai passar por cima dos limites em nome de Jesus. Ontem formamos aqui a primeira turma do Sião na Oásis. Estão aí? Cadê os alunos do Sião? Cadê eles? Cadê? Levantem a mão os alunos que estão aí. Olha, tem alguns lá em cima, alguns aqui, do lado de cá não tem ninguém.
Precisa ver alguém. Aqui, sim. E na sexta-feira nós recebemos oficialmente 29, Renato. Nem todos vieram, mas 29. 18 estiveram conosco, mas na lista 29 novos membros da Igreja Oásis. Vieram para quê? Para esquentar mais cadeiras ou dar trabalho para a gente estar comprando mais mobília? Não, vieram para somar, para nos ajudar a alcançar aquele número de 1 bilhão de pessoas impactadas. Esses que estudaram com esforço e se formaram para serem mais úteis no reino de Deus. São ferramentas mais afiadas e vão produzir mais. Por isso que ninguém vai segurar você a partir de agora. Você vai ir além. E o Sião não foi o último. Tem mais passos a dar. Ontem alguma esposa de um pastor que estava aqui, que é um dos professores, disse assim: pastor, o Sião não tem um curso de terapia? Eu falei: não temos. Pois se tiver, eu sou a primeira aluna. Eu falei: olha a dica para nós aí. Aí. Pessoas fazendo curso de terapia aí fora, é um curso livre, que a gente pode adotar e trazer para cá, para formar mais terapeutas cristãos. Você tem que passar dos limites que seus pais estabeleceram. Você pode saber mais, conhecer mais, ganhar mais, ajudar mais, fazer mais. E o Senhor falou: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês irão mais longe do que eu fui. Essa manhã eu quero te convidar a cantar com essa convicção. Nós fomos chamados para romper limites, curados dos traumas, curados dos limites que impuseram para nós, das crenças limitadoras. Vamos cantar. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Eu queria aproveitar esses últimos minutos para abrir a oportunidade para você. Quem sabe seu problema de crença limitadora é quanto à fé. Quem sabe seus pais que já morreram, mas tinham uma fé diferente da que você gostaria de abraçar. Às vezes não eram cristãos evangélicos, às vezes não serviam o Senhor como nós estamos aqui, e por isso você se sente limitado. Eu não posso fazer isso. Quanta gente eu já ouvi testemunhando dizendo assim: mas minha mãe era de outra fé, e eu não posso fazer isso. Quem disse que você não pode? Cada um de nós vai responder diante de Deus individualmente. Você não vai poder chegar diante de Deus: eu estava nessa porque minha mãe era disso. E essa manhã, esse final de culto, você pode dizer: eu quero romper esses limites e servir ao Senhor. E você pode sair do seu lugar e vir à frente, nós vamos orar por você. E você vai ver, seu avião vai decolar espiritualmente falando. Chega de ficar taxiando, irmãos. Anos taxiando e não decola. Está na hora de você decolar para a glória do nome de Jesus. Às vezes, depois de ouvir essa palavra, você diz: eu preciso de oração, porque eu não consigo romper a linha, eu não consigo
consigo colocar o pé do outro lado. O Jordão é muito fundo para mim. O Mar Vermelho me amedronta. Eu tenho que entrar no deserto para chegar na terra prometida. Eu não consigo, por causa de alguma crença limitadora. Nós queremos orar por você. Se você se sente limitado financeiramente, espiritualmente, você acha que daí você não passa, e o inimigo tem dito isso para você. Ele falou no ouvido de Moisés quando chegou lá em Piairote, diante do Mar Vermelho. O inimigo soprou no ouvido dele: daqui você não passa. E quando ele olhou para os montes, não olha para mim não, diga ao povo de Israel que marche. E o Senhor abriu o mar para ele passar. Isso, você precisa, vem à frente, nós queremos orar por você. Pedir aos pastores que estão aqui, aos líderes de ministérios, que nos ajudem a interceder por essas pessoas. Vamos acompanhar essas pessoas nessa oração. Podem vir um pouco mais para cá, queridos, um pouco mais para cá. Você que lidera um ministério nessa igreja, é hora de você nos ajudar agora. A gente não sabe o universo de cada uma dessas pessoas, o que enfrentam, as coisas que sentem, como alguma coisa que para você é tão normal, para eles pode parecer uma barreira intransponível. Às vezes o sonho de cantar no louvor da igreja, de tocar um instrumento, mas eu nunca vou conseguir. Estou quebrando essa barreira em nome de Jesus essa manhã, dizendo: você pode, você consegue. Não consigo terminar uma faculdade, não consigo terminar um curso, eu não consigo alcançar as coisas que eu vejo, quero, mas fui limitado. Nós estamos rompendo limites, estamos rompendo barreiras essa manhã. Nós queremos orar por essas pessoas. Os pastores nos ajudem aqui, os líderes de ministério, vamos nos ajudar. Pai, nós estamos diante de Ti com esses Teus filhos e filhas que vieram à frente ao Teu altar. Senhor, e Tu sabes a razão porque cada um está aqui, Senhor. Às vezes na tentativa de ter um lar mais feliz, de ter um relacionamento conjugal mais agradável, mas os limites, Senhor. Oh Deus, essas crenças limitadoras, essas barreiras, essas memórias que atrapalham, Senhor, que se estabelece, que se interpõe entre nós e o nosso futuro, Senhor. Mas nessa manhã nós queremos declarar em nome de Jesus: caídas as barreiras, amarras soltas em nome de Jesus. Nós queremos declarar em nome de Jesus. Declarar em nome de Jesus. Nós queremos declarar rompidas as barreiras, caídas as amarras em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E declaramos portas se abrindo, limites rompidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você não conseguia fazer, você vai fazer a partir de agora. Você é melhor que seus pais, você vai além, você vai passar dos limites, você vai conseguir ir aonde eles não foram, com a autorização do Senhor que disse: vão e façam coisas maiores que eu fiz, vão além dos meus limites de Galileia, vão pelo mundo inteiro e levem o Evangelho. O Senhor te autoriza a ir adiante, a passar dos limites, a crescer, a prosperar, a ser mais abençoador do que tem sido, a fazer mais do que tem feito, a ir mais do que você tem ido, mais longe. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Põe as suas mãos assim, como quem vai receber. Queria cantar aquela canção para nós terminarmos, que fala da bênção. Acho que é Ré maior, não? É, acho que sim. O Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que nos terá sua graça e te dê paz. Amém.
bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Próxima, por favor. Por detrás, Por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Todo o povo de Deus diz: Deus te abençoe rica e abundantemente. Vão na paz do Senhor. Vivam uma semana cheia da presença de Deus.